E aí, pessoal, destaques da apresentação do Grêmio. A apresentação que contou com muitas formalidades, mas que teve informações de Alberto Guerra e uma em especial de Renato Portaluppi. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. A Copa do Mundo está chegando ao fim e você tem tudo no OneFootball. Tudo. Escalações, acompanhamento em tempo real, novas informações, tudo o que acontece. O OneFootball te coloca na palma da mão. Aqui na descrição do vídeo você tem o link que você leva para o OneFootball. Baixe agora, não perca tempo. E tudo que está acontecendo sobre o Grêmio também, tá tudo no OneFootball em primeiríssima mão. Entre agora e baixe o OneFootball no seu celular e não fique de fora de nada. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, separei algumas situações. Formalidade, uma cerimônia muito pontual, eu vou falar sobre ela de noite, sobre uma aproximação do Grêmio com a Arena que nós temos que conversar. Clara aproximação. Mas eu separei informações nesse momento. Informações. A primeira, Alberto Guerra. Porque Alberto Guerra, ao falar sobre contratações, acabou falando muito de uma forma um pouco mais genérica, não entrando no caso específico, mas a gente tem uma informação para colocar e é uma informação muito boa para o Grêmio. Nós vimos discutir nos últimos dias a dificuldade do Grêmio em conseguir as garantias bancárias para Cristaldo e também para Carbarro. E uma delas foi conseguida. O Grêmio espera apenas o tempo para anunciar Cristaldo, Franco Cristaldo, meia enganche do Huracan. O Grêmio conseguiu as garantias através de um empresário com relações com o Grêmio e o Grêmio já não tem mais nenhum problema para anunciar Cristaldo. A relação para mim agora é apenas burocrática, o otimismo é tomado, o Grêmio tem certeza de que vai ter Cristaldo. Nos próximos dias, talvez nas próximas horas, a gente já tem esse anúncio no site do Grêmio. Portanto, Cristaldo se conseguiu. Carbarro ainda não. E Alberto Guerra falou nisso, porque ele disse, a gente está negociando há algum tempo, mas um deles já está. Esse um deles é Cristaldo. Existem algumas situações que ainda precisam ser vencidas na negociação que envolve Carbarro e também o Nacional de Montevidéu. Lembrando que é muito importante esse jogador chegar. O Grêmio que na apresentação contou com os primeiros reforços, o Grêmio que teve um Renato muito bem-humorado e que teve sim esses posicionamentos de Alberto Guerra, dando conta dessa posição, dessa possibilidade. O Grêmio não para no mercado. O Grêmio não para. O Grêmio vai seguir trabalhando. O Grêmio vai seguir se posicionando. Eu queria também, e eu peguei uma parte do que disse o Renato na apresentação. Porque o Renato, em determinado momento da sua construção com o Grêmio, e eu não falo desse momento, eu falo de um outro momento, o Renato fez questão sempre de chamar o presidente. Ele dizia, eu tenho contato direto com o presidente. E sempre naqueles momentos existiam as figuras dos vice-presidentes de futebol. Paulo Luz, próprio Duda Crefe, mas o Renato chamava essa relação, essa ponte com o presidente, no caso o presidente Romildo Bolzan. E ele fez isso durante muito tempo em todas as relações que de alguma maneira ele teve com o Grêmio. Pois dessa vez me chamou a atenção, porque Renato, na primeira manifestação, se referindo ao presidente Guerra, ele elogiou Alberto Guerra. Em que sentido ele elogiou? A escolha dos homens do futebol. Renato, que usa suas palavras muito para simbologias, ele fez questão de bater firme nessa relação. Falou nominalmente o nome do Paulo Calef e ele mostra claramente que está
bem impressionado com os homens do futebol e colocando dentro dessa relação uma linha hierárquica. Não se fala mais com o presidente, se fala com o futebol e, obviamente, ele sabe disso. O Alberto Guerra é muito ligado a Paulo Calef e também a Antônio Brum, os homens do futebol do Grêmio, os jovens dirigentes do Grêmio. Essa relação é legal, porque uma das críticas que se fazia ao Renato era exatamente essa. Era exatamente essa. Esse superpoder do Renato. Esse superpoder, essa super relação com o ambiente. Eu faço porque eu sei, porque eu... Não. O Renato parece ter sido, de alguma maneira, convencido a dividir essas relações. Alberto Guerra entra com um discurso, Calef também, e Renato corrobora esse discurso. Ele se posiciona numa linha hierárquica inferior, adotando a postura de treinador. E isso é elogiável. Da mesma maneira que a gente critica o Renato por ser espaçoso, a gente precisa dizer, o Renato parece ter entendido um recado diferente. E isso é importante para a construção da relação com os jogadores. Porque o grande problema do dirigente é quando ele entra no vestiário e ele é uma peça que poucos conhecem. Quando o Renato identifica neles, ele nada mais faz do que dizer para os jogadores, aqui está a hierarquia, eu sou o técnico, eles são os homens do futebol e o presidente é Alberto Guerra. Se cria um degrau que o Grêmio não teve na gestão Romildo. E que por muito tempo isso foi problema, inclusive para o presidente Romildo Bolzan, que não conseguia muitas vezes dizer não para o processo porque não tinha hierarquia, instância. Quando ele dizia, já havia o rompimento. Agora, por exemplo, tu tem uma espécie de filtro, uma primeira instância com os homens do futebol e depois o presidente, que aí, claro, vai dar a palavra final para suas escolhas. Me agrada esse movimento. Eu confesso para vocês que eu não sei como isso foi construído, mas o resultado disso, o que foi comunicado, me parece muito importante dentro de uma das maiores críticas que se faz ao técnico Renato Portaluppi, que desde a sua volta para o Grêmio, ainda com o presidente Romildo na Série B, parece ter voltado mais leve. Renato parece mais leve. E agora a gente teve mais uma amostra disso. Me agradei. Gostei dessa movimentação e da forma como se comunicou Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.